11 horas, 5 minutinhos, começando a partir de agora o programa Tá na Pauta de hoje, terça-feira, dia 13 deste mês de maio, ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar, Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência e financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Deixa eu já introduzir aqui no programa os convidados. Pablo Carlotto, Ivanir Gasparim, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham e os que nos ouvirão depois. Isso aí. Bom dia, Beverly, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes, né? E que belo dia hoje, iniciando quase o inverno, né? Mas legal, né? Um solzinho, né? Sim. O frio nos surpreendendo, né? Desde sábado, mas eu particularmente registro no meu corpo o primeiro frio do ano, sábado, domingo, segunda, e aí estamos. Mas eu gosto desse tipo de inverno, assim, faça frio que fizer, mas não venha com muita chuva, não venha com muita instabilidade. Um frio com um céu aberto, né? É maravilhoso. Show de bola. A gente vai falar sobre... Teria tanto assunto aqui que eu sempre tenho dificuldade de fazer escolhas, né? Tem aqueles que são mais práticos, aqueles que são mais pontuais, que são quase que uma notícia, e tem aqueles que a gente conversa por aqui e acaba que a gente faz um filtro, né? A gente faz um filtro sobre aquilo que é importante ou não. E eu faz um tempinho que eu ando impactada com essa questão da gentileza, né? Porque tem frases, tem máximas que estão aí, e elas, inicialmente, quando a gente olha para elas, elas são bonitas, elas parecem tão verdadeiras em si só, mas a gente está vivendo uma época de profundas transformações, né? Em que as coisas precisam ser olhadas, quem sabe, dentro de um contexto, quem sabe, dentro de um recorte, quem sabe, dentro de uma região, quem sabe, dentro de um conjunto de fatos que estejam acontecendo, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu queria trazer a gentileza para este lugar, o lugar que é hoje, aqui na Serra Gaúcha, onde a gente está vivendo, tá? Né? Lidando com essas coisas. Então, tem uma mensagem atribuída a essa frase, e a frase é a seguinte: seja gentil ao ponto de deixar sem jeito quem não sabe ser. Ai, Gasparinho. O Gasparinho já até entortou a boca aqui. Por onde começar? Não, mas assim, a Beverly, como professora, né, ela nos mandou o texto antes, achei fantástico, né? Estudem. Mas um simples, assim, na minha empresa, tal, até por obrigação, a gente dá bom dia, boa tarde e tal. Tem muitas pessoas que hoje você dá bom dia, ela leva um susto, né? Bom dia, boa tarde, porque tem pessoas, assim, às vezes, principalmente quando ela está de cabeça baixa e tal, mesmo, não sendo tão conhecida, mas tem que lembrar, né, que isso a gente aprendeu, né? Claro que a gente desaprendeu também, né? Que isso era obrigação, né? Se você passasse, por exemplo, numa comunidade pequena e não cumprimentasse o mais velho ou o padre e tal, automaticamente você era chamado a atenção, né? Civilidade, né? Mas assim, o que se nota hoje, por exemplo, ligação, né? Alguém te deixa o recado e você liga de volta. Muitas vezes a pessoa fica quase que emocionada. Pô, que bom que você me deu o retorno. Vejo que a gente está falando em 4.0, inteligência artificial, e no nosso dia a dia, Beverly, e esse assunto eu acho que é muito importante, a gente está esquecendo de fazer o básico. E no mundo, né, começando pelo mundo, né, espiritual, para viver em família, para viver em comunidade, o básico é mais importante que qualquer outra coisa. Eu acho que nesse ponto, assim, esse assunto é muito importante. Eu acho que os ouvintes que estão vindo nesse momento é isso. Ou seja, a gente chega, né, às vezes num supermercado, a gente chega, vamos pensar no nosso dia a dia, os nossos contatos. E lembrar, né, que, por exemplo, o Pablo não conhece 3.000 alunos que ele lecionou, mas 3.000 alunos te conhecem, Pablo. E lembrar que 3.000 famílias te conhecem também, no mínimo, porque sim, quando vê o professor, né, a Beverly, por exemplo, que é uma mulher pública também, toda pessoa que teoricamente olhar para a Beverly teria que dizer bom dia, boa tarde. Por quê? Porque de algum lugar ela te conhece. E é a tua responsabilidade e não dela.
porque às vezes ela se sente, principalmente, acuada, com medo de dizer bom dia, boa tarde. E cabe a você. Agora, esse texto que você passou, por exemplo, do banco, é muito importante. Tá? Eu vou ler depois dele. Lê para nós, porque é um tapa de luva, e já aconteceu comigo algo parecido, tá? Porque, principalmente principalmente nós falávamos do setor público, quanto maior a tecnologia, mais nós queremos nos desfazer das pessoas. Pablo. O texto, instigando um pouco a curiosidade de quem está nos ouvindo, né? É uma aula magna da Universidade da Vida. E que só é capaz de construir isso quem, de fato, vai tecendo com sabedoria a sua própria vida. Que sabe ter calma naquele momento que todo mundo, ou o contexto, ou o cenário pede para você explodir, até mesmo de raiva e de indignação. E o ponto em que conta a história ali, né? Não vou dar spoiler, é justamente o que a gente está passando hoje em dia. No aspecto econômico, mas no aspecto da sabedoria da existência. E que se espera de pessoas mais adiantadas em idade, mas não quer dizer de que uma pessoa jovem, que está inaugurando ainda os seus passos na existência, possa protagonizar uma situação dessa do lado daquela pessoa tranquila, serena, buscando alternativas para solucionar o problema, a questão. Nós vamos então ao texto, para a gente poder entrar já direto aqui, né? A máxima, né? A frase que ela encerra como se fosse algo dentro dela mesmo, diz o seguinte: seja gentil ao ponto de deixar sem jeito quem não sabe ser. E aí a mensagem que vem para corroborar isso diz o seguinte: uma senhora idosa se aproximou de um balcão de um banco, né, com passos lentos, mas firmes. Ela estendeu o cartão bancário ao caixa e, com uma voz suave e serena, ela disse: olha, eu gostaria de levantar 10 euros, né, de sacar 10 euros. Retirar. O caixa, sem sequer disfarçar o desdém, lançou-lhe um olhar rápido e respondeu bem seco: para sacar, então, valores inferiores a 50 euros, você tem que ir na máquina automática. A velhinha ergueu ligeiramente a sobrancelha e perguntou com calma: por quê? Impaciente, o caixa suspirou e devolveu o cartão sem nem olhar nos olhos dela. São as regras, senhora. Há outras pessoas esperando. Vá até o caixa automático. A velhinha pegou o cartão de volta, olhou ele por um instante, com um leve sorriso, inclinou-se ligeiramente para o caixa e disse: bom, então, neste caso, você poderia me ajudar a sacar todo o dinheiro da minha conta, todo o saldo? O caixa hesitou, digitou alguns números no computador e, de repente, sua expressão mudou. Ele levantou a cabeça com um ar surpreso. Nossa, a senhora tem 10.000 euros na conta. Eu não posso lhe entregar esse montante agora. A senhora vai ter que voltar amanhã. Ainda tranquila, a velhinha inclinou-se um pouquinho mais e perguntou: entendo. E quanto eu posso retirar nesse momento? Aí, já sem paciência, o caixa resmungou: no máximo, 300 euros. Ótimo, disse ela, sem hesitação. Quero sacar, então, 300 euros, por favor. Com um suspiro longo e carregado de frustração, o caixa começou a contar as notas lentamente, empilhando-as com gestos mecânicos irritados. 10 minutinhos depois, empurrou o dinheiro para a velhinha, mal escondendo a sua irritação. Mais alguma coisa? A senhora pegou calmamente o dinheiro, guardou destes 300 euros, uma nota de 10 euros na bolsa e, sem pressa, deslizou 290 restantes de volta ao balcão. Sim, por favor, gostaria de depositar este valor na minha conta. O caixa congelou. O silêncio, que antes era breve, agora pesava no ar. A velhinha sorriu, virou-se e saiu com a tranquilidade de quem já aprendeu, ao longo dos anos, que paciência e inteligência vencem qualquer arrogância. A moral da história é: nunca subestime a experiência de quem já viveu ou já viu o mundo girar muitas vezes. A sabedoria não se impõe, mas sempre encontra um jeito de se fazer respeitar. Uau! A mensagem é boa, Uau. né? Agora faz uma pausa dramática Tchan, tchan, e tchan, vamos tchan. às palmas. Que bom se fosse assim. Eu né? cheguei a imaginar a É, senhorinha. Na prática, a gente sabe que não é assim. Não é assim. Na prática, essa pessoa idosa normalmente estaria perdida, não saberia o que fazer, ficaria entre o caixa físico e o caixa eletrônico, pedindo ajuda de um, de outro, né? Ninguém com vontade de ajudar. E aí voltamos lá em cima, né? Entre aquilo que é uma metáfora, que quem sabe em algum país europeu, né? Na Escandinávia, talvez seja assim,
É difícil a gente ver isso na prática. E a pergunta volta: seja gentil ao ponto de deixar sem jeito quem não sabe ser. A velhinha fez com que o caixa se obrigasse, né, a fazer o trabalho dele com, entre aspas, uma certa gentileza, uma certa educação. Mas, poxa vida, né? Quanto Mas, trabalho, assim, ó, né? quando você fala de outros países, que todo mundo sabe a tecnologia, todo mundo sabe tirar o dinheiro de cartão, vamos pensar o seguinte, vamos pensar só nesse filmezinho que você acabou de nos mostrar aqui. Tinha uma caixa muito jovem num banco e tinha uma senhora, vamos botar, de 74 anos na fila, tentando tirar um dinheirinho. Quantas coisas que essa senhora de 74 anos sabe fazer que essa menina não sabe fazer? Até mesmo, de repente, esquentar uma água. Verdade. Deu para entender que eu tenho que respeitar sempre, assim, ó, não existe esse mundo analógico, depende do momento. Eu sempre digo o seguinte, a pessoa mais importante do mundo, tá? Vamos pensar, eu já falei aqui, ó, o maior empresário do mundo estiver pescando no interior do Mato Grosso, lá na Amazônia, com um ribeirinho, que é o pessoal que leva os barcos lá, quem é o cara mais importante naquele momento lá? É o pescador ou o barqueiro lá que poderá nem tirar mais aquele cara do rio, porque não tem como sair, não existe GPS e tal. O cara mais importante naquele momento é o barqueiro, é o piloteiro, analfabeto de pai e mãe, como se diz, mas ele é especialista em se guiar pelas estrelas. É especialista em saber onde é que está o pesqueiro, onde é que estão os peixes. E o maior empresário do mundo, naquele momento, ele tem que respeitar aquela pessoa, porque esse conhecimento, essa sabedoria daquela pessoa é mais importante que qualquer tecnologia do mundo. Então, assim, a gente, o que eu falo é falta de respeito e de limitações e qualquer outra coisa. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma coisa que me irrita de vez em quando, sabe? Quando eu passo... Mas começou bem, é só de vez em Tá, quando. de vez em quando. Não, Tá mas no assim, ó, lucro, tu tá no mas assim, lucro. ó, cara, o meu sonho quando eu era pequeno era ter um telefone. Eu sou daqueles caras que fiquei milionário porque meu telefone tinha 46 mil ações e eu vendi por 5 mil reais. Eu fiquei pobre. A única vez que ganhei na loteria esportiva, depois eu fiquei pobre. Porque eu vendi para uma mixaria um ano antes. O meu sonho no passado, porque eu levantava aquele telefone, eu demorava 4 minutos para vir uma linha. O meu sonho é ter o primeiro celular de Caxias, quase dos primeiros foi eu que comprei. Para ligar, para falar com os amigos, para fazer negócio. Hoje, o cara me passa assim, posso te ligar, Gasparim? Mas vem cá, mas se eu tenho o telefone, tu pode me ligar, tchê. Deu para entender que a gente começa a criar uma estrutura e tal, mas bem provável, se esse cara está perguntando é porque alguém está usando um aparelho que não é para ser ligado mais. Então a gente vai criando esses mecanismos, tá? Mas, novamente, eu acho que ser gentil, pode verificar, e eu tenho falado diversas vezes como professor também, aquele dia que você foi mal atendido no supermercado é porque você não estava legal. Lembre-se que aquele guri que está atendendo lá é um guri, tem pai, tem mãe, no dia das mães, domingo, ele estava trabalhando todo dia no supermercado. Se você chegar lá com suas compras, que muitas vezes é maior que o salário dele, e dizer, bom dia, guri, como é que tu tá, cara? Obrigado por estar aqui nos servindo. Ele vai abrir um sorriso maravilhoso e dizer o seguinte, obrigado, hein, cara, tu tá hoje. Cara, o cara vai subir, ele vai para o céu e de repente volta a sentar de novo. Agora o cara... E eu volto a dizer para vocês, Caxias do Sul já foi feito trabalhos em supermercados grandes aqui. Tem supermercado que obrigam, praticamente loja, que obriga o funcionário. Tu é obrigado a dizer bom dia, boa tarde para todos os clientes. Se não, vamos conversar lá no quartinho. Quase 60% das pessoas que dizem bom dia para o nosso cliente não tem um retorno. Uhum. E tu concorda, né? Que quando você diz bom dia para alguém, vamos fazer um teste de detalhe. Quando você dizer bom dia, boa tarde para alguém, e a pessoa nem te olha, nem te responde, te dá uma machucadinha por dentro. Concorda comigo ou não? Dá. É muito desagradável. Estamos falando de educação, nós estamos falando de princípios de civilidade, e estamos falando aqui também de uma coisa que está bem na moda não, está bem se tornando o foco hoje de várias discussões, que é a sociedade da honra e do poder, e transformar em sociedade da dignidade, certo? Então, certamente aquele cliente que chega no mercado e nem cumprimenta o caixa, ou quem está ali empacotando, tem esse princípio da sociedade da honra.
Eu sou cliente, eu estou pagando e eu até me dou o direito de sequer ver você como um outro ser humano, uma máquina que está ali somando e me cobrando e etc. Tal. Agora, tem uma coisa que é bem interessante a gente pontuar aqui, de que quando você dá atenção e parte geralmente de cumprimentar, de olhar nos olhos e criar uma relação ali, mesmo que seja breve, no caso do caixa, é um elemento hoje que aponta para uma carência, uma lacuna muito grande. Tanto é que você mesmo, Gasparim, mencionou ali. Hoje as pessoas estão tão distraídas, tão focadas no seu mundinho, na sua coisa, que quando alguém aborda cumprimentando, quando alguém tenta romper essa bolha, o primeiro momento é uma estranheza, é tipo um olhar de quem diz: eu te conheço, da onde que a gente se viu, por que tu está me cumprimentando? E isso acontece em elevadores, isso acontece em corredores, isso acontece em calçadas e etc. Agora, tem um elemento que é muito interessante, que quando você cumprimenta o outro, você traz o outro para a sua geografia emocional. E ao trazer para a sua geografia emocional, você entra na geografia emocional do outro e passa a ser um elemento motivacional. Certo? Você trabalha com a questão das emoções também da outra pessoa. Ou dá digamos assim, uma descargazinha elétrica ali para que isso de fato aconteça. Hoje nós temos muitos jovens, Gasparim e Beverly, muitos jovens, muitas crianças que estão construindo a sua existência sem esses apelos, certo? Sem esses toques assim. E aí estamos já tendo uma geração de jovens entre 20 e 30 anos que não sabem como lidar com a proximidade do outro, com o contato do outro, com a gentileza do outro, certo? E estamos também numa atmosfera em que o toque do outro é um toque que quer sexo comigo, que quer um mercantilismo de afetos comigo, quando na verdade o toque não é necessariamente para isso. Por isso que eu espero que a nossa sociedade brasileira não caia naquilo que outras sociedades já têm, Beverly, que se você me tocar, eu te processo. Se você se encostar em mim, eu te processo. Se você chegar perto de mim 40 centímetros, 50 centímetros, eu te processo. E nós, a sociedade brasileira, é a sociedade do afeto. É a sociedade. E nós temos que... Porque isso é um diferencial muito grande. Nós sofremos quando estamos na Europa, porque gostamos de tocar aquilo que queremos comprar e eles xingam a gente. Nós, quando estamos dialogando com outro, amigo, parente, queremos ter a mão no ombro, a mão na cintura, a mão aqui e tal, tudo. Mas estão colocando para nós também, na nossa sociedade, que isso é assédio, que isso é isso, que é aquilo. Então, veja bem, quando você tira os afetos, quando você tira a questão de... Veja bem, na própria narrativa, né, Beverly, o atendente sequer olhou para a pessoa. Quem já não foi atendido por médico, quem já não foi atendido em órgãos públicos, que o atendente, o profissional que está ali, sequer te olhou? Sequer te olhou. Todos nós já tivemos essa experiência. Nota quando o cara não entende? Olha, não. E quanto à questão do dinheiro, quem de nós já não passou também, não precisa nem ir num banco, Beverly, quem de nós já não passou por uma situação de ter dinheiro no bolso e ao pagar, quem está cobrando diz assim, olha, não tenho troco. E você está ali sem o banco digital, sem o cartão, mas tem dinheiro, mas não consegue pagar. Por quê? Porque o outro não tem troco, porque o outro não tem, sabe? Então, essas questões assim batem de que como nós vamos criar estágios de resiliência para superar isso. E tem que nos levar para a tranquilidade, nós temos que ser levados na serenidade, certo? Porque hoje nós estamos muitos como balão muito cheio, qualquer coisinha a gente está ao ponto de estourar. E essa senhora calmamente foi criando estratégias de como superar aquela questão. Se torna uma professora, se torna uma mestra, sim, mas creio eu de que a gente tem que observar de que ela chegou a esse estágio porque ela certamente se trabalhou como pessoa. Hoje, há um bocado de pessoas que levam a vida no automático, no piloto automático, e não estão se trabalhando ao ponto de chegar com 30, 40, 60 anos, 70 anos, ou 74, como tu disseste, com essa sabedoria, essa tranquilidade, certo? De poder resolver as questões mínimas do cotidiano.
Capacidade de dialogar. Isso é uma coisa que está muito rara, a capacidade de dialogar, a capacidade de suportar as situações para as quais, às vezes, a gente não é bem compreendido, que haja um mal-entendido, que não nos deem atenção. Que é isso que o Gasparim falava, né? Quando a gente está numa situação em que a gente não dá um bom dia, ou a gente dá e não nos devolvem, muitas vezes, a única coisa que a gente precisa ter nessas situações é a capacidade de entender qual é o nosso lugar naquilo que está acontecendo. E, às vezes, é lugar nenhum, né, Gasparim? Às vezes não tem nada a ver com a gente já leva por uma ofensa, leva como se fosse algo pessoal. E na maioria das vezes é uma desatenção, estou ocupado com alguma outra coisa. Não é pessoal necessariamente. Então, temos essa capacidade, me parece que talvez a primeira ponderação é essa. Eu consigo olhar para uma cena enquanto estou nela e olhar com bom senso? Estou conseguindo fazer isso porque isso se perdeu. A gente imediatamente fica enfurecido. Por isso que eu brinquei com o Gasparim, né? Se tu tá quase, eventualmente irritado, tá de bom tamanho. Porque normalmente a gente está sempre no limite, com o elástico em sempre... estado reativo. Nossa, reativo. Demais. Qualquer coisinha eu Reajo, eu tenho né? eu tenho que mostrar que eu Dar estou... o troco. Né? Dar o troco. Dar o troco. E isso, eu creio, Bever e Gasparim, que tenha sido potencializado muito pelas redes sociais, certo? Naquele pseudo ideia de anonimato, né, nas redes sociais, eu comento, eu vejo, se tu olha assim, qualquer publicação em que tenha lá 10 comentários, nem vou dizer 100 mil comentários, 10 comentários, tu vai ver que 9 foi um descarrego, foi um puxar a descarga, é um tipo assim, eu quero me esvaziar desse vazio que eu estou tendo aqui e eu vou jogar com palavras e palavras ofensivas, mostrando que eu sou uma pessoa antenada com aquilo que está acontecendo. E não importa em quem. Não importa em quem. O Júnior Kurtz, aqui de Caxias do Sul, diz, olha, gente, é verdade, hoje em dia os atendentes, em especial de supermercados, postos de gasolina, academias, lojas, não cumprimentam o cliente, não olham nos olhos da pessoa, né, durante e após o atendimento. E também não dizem obrigado no fim do atendimento. O Júnior traz aqui uma coisa que eu acho super interessante. Veja que tempo da disruptura e da dicotomia, ou seja, é assim, mas ao mesmo tempo é assado. Parece uma loucura o que eu estou dizendo, mas eu vou explicar. Por exemplo, você vai num determinado estabelecimento, um desses qualquer que ele falou aqui, né? E aí a gente tem essa situação. Não te olham, como se você não existisse. Você só paga. Paga, dá informação, ninguém nem te olha, como se fosse ninguém, né? E aí você vai num outro contraponto que a pessoa fica em cima de ti, você não tem autonomia para fazer, a pessoa tá em cima, e quando você termina de comprar, a pessoa quer carregar a sacola para você até a porta. Tipo assim, vou contigo até a porta. Tinha um objetivo, né, Gasparim? O objetivo era fazer com que a pessoa se sentisse acolhida do início ao fim. Mas o que acaba acontecendo? Dá a impressão de, comprou, agora vai embora, né? Deu? Pega a tua sacola e vai pro beleléu, né? Essa dicotomia que tu falas, né, de que pode ser como pode não ser, o Gasparim faz uma experiência positiva, eu faço uma experiência negativa, de repente, lá no mesmo contexto, não necessariamente no mesmo horário. Porque, Bever, eu tenho lido alguns teóricos que dizem assim, hoje nós estamos com, olha, eu até anotei para não me perder. Aí, são 4 poderes maravilhosos que nós temos no contato com o outro. A empatia, a simpatia, a apatia e a antipatia. Só que nós estamos com isso colocado no sistema seletivo, entende? Eu fui com a tua cara, eu te atendo bem. Se eu não fui com a tua cara, não vou atender bem. Se eu não for, eu nem faço cara de paisagem, nem te percebo ali, que é a questão da apatia. E a antipatia, então, eu vou demonstrar com minha atitude, com minha forma, que eu não fui com a tua cara, entende? Sim. Com ironia, com N questões, que eu já tive experiência de atendente, ou não estou falando só do comércio, tá, pessoal? Estou falando de modo geral, de uma antipatia fora do comum, que eu disse, bom, eu não fiz nada para ela ser assim, então eu não tenho culpa, então deixa ela que ela lute com os fantasmas dela. Sim, só que aquilo que o Gasparim falou provoca na pessoa que foi alvo dessa situação uma sensação, 1, 2, 3, tu começa a pensar assim, nossa, mas eu devo ser uma pessoa horrível. Você começa a se perguntar, eu devo ser uma pessoa intragável, né? Então veja como, embora, volto lá à questão da capacidade de bom senso, mesmo que a gente tenha capacidade de bom senso, ela vai sendo minada.
ela vai sendo minada, porque não é uma, não é duas, não é três, é várias vezes ao dia. 11h30, eu vou pedir rapidamente licença aqui aos convidados, a gente tem um compromisso com o intervalo, e depois na volta eu quero contar um causo, um causo que aconteceu ontem comigo, que tem bem isso que vocês estão falando aqui pra gente trazer pra roda também. Rápido intervalo, nós voltamos já. Não sai daí não, hein? Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe, Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h31. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? 17 graus. Prepare a mente e o corpo para uma jornada de superação e emoção. Vem aí a caminhada e corrida da fé rumo ao Santuário de Caravaggio. Sábado, dia 17 de maio, com largada do Posto Sim, na RS 122, às 7 horas da manhã para caminhantes e às 8 horas para corredores. Escolha seu ritmo, reúna a família e os amigos e participe. O evento é gratuito. Mais informações no Instagram da Rede Tua Rádio. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, Colégio La Salle Carmo, Pranadar, Sim Rede de Postos, Super Crisan e Nova Aliança. Apoio Samai, Resgate Sul, Clube de Corredores de Caxias e Editora São Miguel. Realização Tua Rádio São Francisco, Prefeitura de Caxias, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Farroupilha. Caminhada e Corrida da Fé, dia 17 de maio. Estamos te esperando. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Nossa Senhora do Caravaggio, Capela São João, Quarta Légua, Galópolis, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo padre Rafael Giovanaz. Ao meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, creme, risoto, maionese, saladas, galeto, leitão, churrasco, vinho, refrigerante e café com biscoito. Após o tradicional rifão, ingressos adulto R$80. 7 a 12 anos, 40. Reservas com Salete Ribeiro, 981-667213. Projeto Gente Nossa, da Tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte, poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano
plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h35. Quem tá junto pode participar, puxa uma cadeira. Tá na pauta de hoje, terça-feira, dia 13 de maio. Estamos conversando aqui sobre uma máxima, né? Que será que ela é verdadeira? Será que ela tá encerrada em si mesmo? É mais ou menos o seguinte: seja gentil até o ponto em que quem não é fique constrangido por não sê-lo. Mais ou menos isso, né? Parafraseando. Ou seja, mantenha a sua gentileza, sua capacidade de diálogo, sua capacidade de manter o bom senso num nível tal que quem não tiver vai ficar desconfortável perto de você. Desarmado. É um nível entre Siddhartha Gautama e Gandhi, assim, sabe? Mais ou menos. O não violência com ontem supere os sofrimentos. Ontem tinha alguém na internet dizendo assim, nossa, não sei o quê, Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo, né? E na hora eu pensei assim, gente, o problema de amar o próximo na atualidade, como a si mesmo, é o próximo. Ele não facilita, né? O próximo não está facilitando pra gente. O próximo não está facilitando, né? Facilita, né? A Bebe já está no divã de perfeição absoluta, né? Facilita pra gente, né? Isso. Bom, eu queria contar para vocês um caos, como eu disse. Ontem estive no mercado, no meio da tarde, e no mercado da região central, de uma rede bem conhecida aqui na cidade. E, enfim, a gente já sabe como é que é, não vou entrar em detalhes aqui, atendimento feito basicamente por jovens, né? Todos os mercados utilizam muito a mão de obra, em especial no empacotamento, no caixa, na reposição de mão de obra mais juvenil, né? De praxe, ok. Estava na fila do caixa, o caixa foi rapidinho, me chamou rapidinho, já fui lá passar minhas compras, que eram pouquinhas. E aí era um rapaz que estava me atendendo no caixa, um rapazinho, ele não me olhou nos olhos, Gasparim, né? Mas ele não foi deselegante nem descortês. Ele só estava dividindo a atenção dele comigo, o trabalho dele, comigo leia-se, o trabalho dele, né? Porque eu era naquele momento o trabalho dele. E com aquilo que ele estava interessado em fazer. Então, comigo era desagradável, tipo assim, poxa vida, tem que trabalhar, que ódio, né? E com os amigos, que legal, né? E aí tinha um rapaz que estava empacotando do lado deles, estavam num papo federal, a gente já sabe que é assim, e chegou um terceiro, fator número 3. Aí o terceiro mostrava as tatuagens, olha, tatuagem, quanto pagou. E eles negociavam, quanto pagou, quando deixou de pagar, onde que fez, e um perguntava, mas por que não fechou o braço? Fechou num braço, não sei o quê, né? E nesse meio tempo ele ia só me dizendo, bota o cartão, tira o cartão, quer CPF, não quer CPF, né? Quer dizer, como se eu não estivesse ali, né? E eu fiquei pensando, teve um momento que ele me chamou, era isso, dona? E aí eu fiquei pensando, nossa, tu vê, né? Às vezes um certo vocabulário revela os lugares em que as pessoas estiveram, os acessos que elas tiveram. E eu fiquei pensando assim, ele está fazendo o melhor que ele pode com o que ele tem. Sabe, às vezes a gente precisa também pensar assim, a pessoa já está fazendo o melhor que ela pode com os recursos que ela tem. Mas aí, sabe, eu gosto de pensar na sociedade, o que está acontecendo no Brasil com os aposentados, eu fico revoltado, cara. Eu penso, a minha mãe morreu fazendo torta para os vizinhos de casamento de graça, né? E não podia porque tinha diabetes. Eu acho que a minha família foi sempre assim. Mas quando eu vejo isso, eu vejo que uma pessoa dessa não vai ter, inclusive, um crescimento pessoal e também profissional. E de alguma forma, tá? E aí eu fico um pouco chateado, que nesse momento no Brasil está entrando mais uma norma, mais uma ENR, né? Contra a iniciativa, contra os empresários, mas contra o local de trabalho. E aí eu te pergunto, né, para os professores, para os universitários, o que você faz com um guri desse? Porque hoje, de alguma forma, estão nos amarrando. Quem poderia orientar nesse momento seria o empresário, o empreendedor, mas nos amarram, porque qualquer palavra que você comentar hoje pode ser mal usada e você não consegue mais, porque a empresa era uma fonte fantástica de educação. Hoje, a maioria do pessoal, se não precisar, é melhor demitir do que orientar. Porque a orientação hoje está sendo levada para um lado meio complicado.
Mas Gasparinho, o que eu só queria me pontuar, eu entendi que você acha que aí tinha que ter uma intervenção. Eu inicialmente talvez até pensasse dessa mesma forma, mas ontem, como eu só estava ali, eles... Sim, estava bem, estava bem. Não, eu sempre estou bem, Gasparinho, não venha não, botar em mas, minha... assim, não é legal, assim, para o estabelecimento, para o convívio humano, e humanamente não é um comportamento desejável, porque portas poderão ser fechadas. Vamos lá, você indicaria aquela pessoa para um outro emprego, para alguma coisa? O atendimento que você me passou agora, só ouvi que você falou, não é recomendável, entendeu? O que é recomendável naquele momento? Ele prestar atenção em você, prestar atenção no que ele está fazendo, porque ele está trabalhando com uma caixa eletrônica, ele está trabalhando com o teu cartão, e outra, não é educado, enquanto eu estou falando contigo, falando com outra terceira pessoa. Não, eu entendo entendeu? tudo. Eu também penso assim, o que eu ia corroborar é que a minha expectativa era essa, a mesma que a tua. A minha expectativa. Mas eu posso dizer que ele me atendeu mal, ou ele não me atendeu mal. Ele fez tudo o que se esperava que se fizesse, que era passar as compras, não ter erro no passar as compras. Ele não foi desagradável, nem deselegante. Quando eu perguntei, ele respondeu, embora a atenção dele estivesse também concentrada. Eu acho que não foi só nos amigos, ele também estava concentrado, um pouco mais nos amigos, mas ele estava concentrado também no que estava fazendo. O que eu quero dizer com isso, resumindo a ópera, é que nós temos um conjunto de expectativas e conforme as nossas expectativas, a gente é mais ou menos gentil com o outro. Isso que eu quis dizer. É na perspectiva da gentileza. Se tá bom ou não para o negócio deles, quem tem que avaliar lá é o gerente deles, etc., né? Eu poderia ter saído mais satisfeito? Talvez poderia. Eu já, inclusive, no mesmo mercado, já é mais raro. O mais comum é esse atendimento que eu tive ontem. Mas já peguei pessoas jovens atendendo perfeitas, como você diria assim, nossa, essa aqui vai ter um futuro promissor. Mas aí que tá, Gasparinho, a gente não sabe se vai ou não ter um futuro promissor por causa desses comportamentos. Porque vivemos numa época em que nem tudo mais tem um final em si encerrado. É a mesma máxima, né? Poderá que este rapaz tenha um futuro até melhor, por exemplo, do que uma jovem menina que já me atendeu várias vezes lá, que é super concentrada, atenciosa. A gente não sabe. O que eu quero dizer com isso é que isso não deveria alterar a gente. Porque é só sobre a gente que a gente pode ter domínio, né? Então, sair de lá frustrado, sair de lá achando que não foi bem atendido, sair de lá, nós perdemos o nosso bom senso. Isso que eu quero dizer. Então, é o não perder o seu próprio bom senso, porque é só o que você pode. Mas assim, eu ia dar um exemplo, por exemplo, eu acho uma gentileza, quando a gente está viajando, os caminhoneiros fazem muito isso. Lembrar que o caminhoneiro, por exemplo, é um cara sozinho, ele viaja sozinho, ele uma semana, 15 dias sozinho, longe da família. E quando você está numa reta, onde você pode ultrapassar, muitos caminhoneiros, eles te dão a seta, que se chama, né? Ou seja, faz o pisca-pisca, dizendo que pode ultrapassar, ou ele te dá que não pode ultrapassar porque está vindo outro, certo? Eu faço uma experiência que está nos ouvindo agora. Quando o cara te fazer isso, por favor, ultrapasse, mas dá 2 ou 3 buzinadinhas. O cara fica muito feliz. Se tu puder olhar o motorista, ele dá um sorriso mas sozinho. Mas esse é o caminhoneiro raiz, né? Porque o caminhoneiro novo já não faz mas mais faz. Mas deu para entender. Eu já não confiaria muito. Aí ele responde com 3 assim, cara, aquilo cria um clima gostoso para quem ultrapassou ou não ultrapassou e para o caminhoneiro também. Mas, vou falar, é uma gentileza que parece simples, mas vou dizer o seguinte, se todo mundo pensar, o cara não vai fazer... Lembrando, por exemplo, né, dá para contagiar o ambiente que você está. Se você estiver numa fila e dizer bom dia e o restante do pessoal atrás ou na frente ouvir, automaticamente os outros também vão ouvir. E vão falar bom dia. Você contagia? Vem cá, mas por que Caxias do Sul, até Gramado, quantos quilômetros dá? Meu Deus do céu, acho que dá 60, 70 quilômetros. 76. Por que Gramado, o comportamento coletivo... Dá para dizer que parece que não estamos no Brasil, se comparar com Caxias. Pessoal, eu posso falar aqui, padaria Rio Branco. Cara, eu paro lá, cara, eu passo quase 3 vezes por dia ali, mas dá medo parar. Esse dia também, eu sou um velhinho, o cara parou e eu fui atravessar a pé. Cara, se eu não me cuido, eu teria sido atropelado. Sim. Porque além de um parar, o outro tem que parar. Senão a Rio Branco com o início da Lávio Bilac ali tenso. Mas agora, eu tenho como contagiar.
entendeu? Se tu para uma vez, para duas, bota a mão para fora, buzina e tal, a gente consegue estimular isso. Agora, vamos começar a estimular, por exemplo, na nossa família. Gasparinho, Todos têm alguém que chega, a gente faz uma festa, por exemplo, isso, claro, que eu li na revista Contigo, eu brinco, né? Que o cara chega às 11h30 e não cumprimenta ninguém e senta na mesa. Nós começamos a nossa família. De quem a responsabilidade nesse momento? Bom, primeiro os pais, depois os avós, depois o tio. E assim sucessivamente. O cara manda, porque nós vamos criar. O que eu falei como exemplo desse menino, eu quero que esse menino cresça. Agora vamos supor. E ele só quer fazer tatuagem. Mas tudo bem. Tu quer que ele cresça, ele só quer fazer tatuagem. Mas tudo bem, então não tem jeito. Agora não. Para impressionar as meninas. O negócio dele era tatuar. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Eu tenho vários ouvintes já participando. Ótimo. E a gente vai priorizar aqui. A Neuzi, ela diz o seguinte: Gasparinho, sobre uma fala tua aí em relação às questões do atendimento, ela quer que você faça um comentário em cima do que ela vai dizer. Que, na opinião dela, é o seguinte: o que está faltando é que alguém, né, esse atendente, pergunte para o cliente: como eu posso te ajudar? E se a pessoa disser, não pode me ajudar nesse momento em nada, só estou dando uma olhadinha, né? E ela diz, em caso de uma negativa, que este vendedor, esse atendente, não insistisse, porque essa ajuda pode atrapalhar a pessoa, causando chateação ou acentuando as suas incapacidades, ela está falando aqui, né? Que às vezes é a incapacidade de entender como é que é a dinâmica do preço, da cobrança, se é uma pessoa com limitação física e etc, né? Depois você fala. E na linha aqui vem deixa eu ver como é que é o nome desse amigo, que faz tempo que ele participa, eu não vou lembrar. Mas ele vai se identificar aqui e eu vou rodar o áudio, em áudio, tá bom? Vamos lá, todo mundo ouvir, então, o áudio dele. Oi, Beverly, bom dia, tudo bem? Já que falando esse negócio do pessoal, como é que é atendimento, coisa e tal, né? Trabalhando num posto Galhoto, lá em 92. Tinha um cliente, chegava lá, né? Ele sempre pegava, parava o carro, né? Tinha um Santana. E abriu o carro, no caso, o vidro mais ou menos um palmo. Daí virava a cara pro lado, como tivesse, tipo, gente com ele na carona, né? E sempre tava sozinho a maioria das vezes. Enquanto, tipo assim, eu pegava, né? E não olhasse, eu não pegava a chave do carro para abastecer. Já o, tipo, sócio dele que tinha na época, hoje não sei se tem, o sócio dele é um tal de Marcos, não vou falar sobrenome. Aquele chega lá, descia, ficava conversando contigo, te apertava na mão, né? Mas esse outro aí, né? E nunca, como disse, pegava e te olhava. Ele sempre vai virando, olhar com a cara pro lado. Aí tu vai dizer o que numa pessoa dessa, né? Isso é empresário, né? Hoje ele é também, né? Bem conceituado, né? Aí tu vai dizer o que, né? Provavelmente hoje eu acho que ele continua fazendo isso aí, né? Que se a pessoa tem uma mania, sei lá, ou se é mania que posso dizer, né? Ela provavelmente continua fazendo isso hoje, né? Imagina, isso aí é 92, né? Que eu trabalho nesse posto aí, né? Aí tu vai dizer o que de um cara desse, né? E pra muitos aí é seu fulano, né? Seu fulano, gostei. Seu fulano é bem mal educado. Ou vamos dizer assim, mal amado, talvez, sei lá. Mal amado, né? Tem pessoas que parecem que chupam um limão pra sair de casa e faz aquela cara assim, enferruscada, né? E tu vê o sócio, já era aquela pessoa que abria a porta, saía, cumprimentava. Aquilo que eu estava falando, a mesma reflexão que eu estava fazendo do atendente, né? Eu ontem fiz essa reflexão comigo mesmo. Na hora eu comecei a pensar assim, poxa, mas agora vem 3, já estavam 2. Agora vem 3, uma gente. Conferência. Ah, pelo amor de Deus. Eu pensei, né? Depois eu refleti um pouquinho mais. Mas ele não foi indelicado comigo, ele não está deixando de fazer nada. O que eu queria é que ele me desse atenção. E a atenção dele estava em outro lugar. Mas isso era só a minha expectativa. Não atrapalhou em nada o serviço dele. Na hora eu pensei, não, calma, Beverly, respira. E continua sendo gentil, educado. Porque a tendência da gente, quando a gente não gosta de alguma coisa, é fechar a cara para outra. Aquilo que o Pablo falou, né? E imediatamente eu decido que eu não gosto daquela pessoa. E naquela hora, imediatamente eu decidi, eu vou continuar gostando desse guri. Vou continuar gostando dele e de todos os outros dois também, né? Quase daqui um pouquinho já me mostra a tua tatuagem também. Porque daí também tem o passo, né? De a gente entrar na onda daquilo que não deveria entrar, né? Porque ali é um lugar de trabalho, etc. Não que não se possa, no ambiente de trabalho, ter alegria, ter conversa, ter uma piada. Mas tem hora para tudo, né? Embora, volto a dizer, ontem tive esse insight assim, bom, o guri não fez nada que desabonasse o trabalho dele. O que eu não gostei é porque eu tinha uma expectativa de atendimento. E talvez esse atendimento que a gente quer nunca mais volte, né?
Mas assim, ó, Talvez nunca mais volte. Eu acho que ele tá, esse cliente... É Adriano aqui, o Adriano. Ele falou de mim, né? Assim, ó, abastecendo, eu até peço desculpa nesse momento, né? Porque eu não sou... Eu não acredito claro, que era de mim. Duvido. Mas assim, a primeira, assim, ó... Adriano, conta tudo. Se for, a gente quer saber, Adriano. Era Marcos mesmo esse nome. Tudo bem. Teu sócio é Marcos? Sim. Mas vamos pensar o seguinte... tu não sai do carro, Gasparinho. Mas por que você sai do carro para abastecer? Tu abre um palmo só do teu vidro. Mas eu ando armado, né? O cara tem... Mas assim, ó, o que eu quero dizer... Não justifica, tem que rir mesmo. Tem que rir. Mas assim, ó, a primeira colocação ali da pessoa dizer, eu estou aqui... Seu fulano é o Gasparinho. É o Gasparinho. Mas assim, ó, outra coisa que a gente tem que entender também, que num atendimento, vamos falar os dois... Para tudo, Gasparinho, pede desculpa pro Adriano. Já pedi. Mas agora vai pedir desculpa de novo. Tal. Pronto, Adriano. Mas novamente, tanto na primeira como na outra, tem que entender o teu atendimento ontem, onde é que também está dito, né, que você tem que sorrir, tem que abraçar, tem que usar... Não, existe um atendimento profissional. É isso aí. Na primeira também, é obrigação do atendente, logo que a pessoa entra numa empresa, tal, dizer bom dia, boa tarde, posso lhe ajudar? Eu falava no intervalo com a Bebe, 38 anos quase como professor de administração de vendas. Até hoje eu não sei como fazer. Porque eu sempre fazia pesquisa e tal. Quem gosta aqui de ser logo atendido, levantar o braço. Metade. E metade iria embora da loja se fosse logo atendido. Por outro lado, tem dias que você vai numa loja para olhar. E você fica coisa. Mas no dia que você está com o dinheiro no bolso para comprar, você fica empoderado. É verdade. Deu para entender? Sim. Verdade. E aí aconteceu comigo, amigos meus, que o pessoal vinha lá tomar café, só para bater papo e tal. E um dia, não sei, houve uma brincadeira tal, parece que meu dia não tem valor, mas me desculpe, cara, porque tu sempre veio aqui para conversar. Então, e aconteceu com isso. Então, mesma coisa, quando o cara vai no banco pedir dinheiro emprestado, o cara baixa 5 pés para baixo, salto baixo e tal. Quando tu vai aplicar, tu volta o salto para cima. Entendeu? Sim. Vamos pensar nisso. Nós somos assim também. E tem uma coisa importante agora, pegando o gancho aqui do Adriano. Desculpe por nosso... eu sou cliente agora, né? Mas assim, ó, eu não me lembro disso. Agora, a minha cara não é bonita, né? Mas aí que tá, Gasparinha. É isso que eu quero trazer mais uma vez, porque acabou da brincadeira aqui. Acabou que casa pra gente dizer uma coisa que é importante nesse contexto, que é isso. A pessoa não precisa ser simpática, ela só não pode ser mal educada, que são coisas diferentes, né? Que é a mesma perspectiva que eu tava olhando do rapaz que me atendeu. Ele não deixou nada... Eu não poderia dizer do trabalho dele. Era a minha expectativa que ele não atendeu. Era a minha expectativa. É só isso. E esse exercício nós precisamos fazer também. Então, talvez, claro, no caso aqui do Adriano, ele tinha uma comparação com uma outra pessoa que ecoava com ele, né? Mas o inverso também é verdadeiro, Gasparinho. Às vezes, eu sei porque eu sou uma pessoa expansiva. Eu chego falando, abraçando, chamando. Embora seja tímida, eu sou expansiva. E tem gente que odeia isso. De cara já acha a coisa mais ridícula do mundo. Já acha, lá vem aquela pessoa chata, escandalosa. Então, veja como... Aí é que tá, mais uma vez, a gente separar e manter o bom senso. Não estou dizendo que ninguém está certo e ninguém está errado, mas do lugar que eu estava, posso falar porque era o lugar que eu estava. Dos outros, a gente só pode pensar o seguinte, que a gente precisa manter o bom senso. A Marli Suzek, ela faz uma ponderação aqui no finalzinho do programa. A Marli Suzek é professora aposentada. Ela diz o seguinte, sobre o assunto do atendimento. Creio que algumas redes de supermercados não respeitam os idosos. Há algumas, ela cita o Carrefour, que assumem o papel de chamar o idoso que está na fila. Outras, porém, colocam uma plaquinha, seja gentil e ceda lugar ao idoso. Mas a maioria de nosso povo não cede porque ainda não entrou na cultura do respeito ao idoso. Temos que praticamente brigar para usar um dos nossos poucos direitos. A mesma coisa no transporte coletivo. Falta por parte das empresas orientação e treinamento aos seus funcionários, gentileza e respeito às leis, diz a Marli. Aqui, mais uma vez, Mas né? eu voltei da Alemanha há poucos meses, 2 meses atrás, tá? Lá não tem fila para idoso, não tem nada, só tem para criança e mulher idosa. A grávida, a mulher com criança no colo, atravessa, faz tudo. Aeroporto, supermercado, não tem nada.
Agora, por outro lado, esse atendimento, tá, nós temos que ter muito cuidado. Vamos supor, você vai hoje em alguns restaurantes ou em loja, tá? Aí chega o Pablo, que é amigo do dono, o dono vai lá e faz uma baita festa na mesa do Pablo. E os caras ao redor que não são conhecidos, tal, como é que fica, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, às vezes até no cumprimentar. Esse negócio de fazer festa, de abraçar, eu recomendo a minha empresa. Eu sei que não é fácil. Mas quando entra um cara conhecido, vamos tomar um café, como é que tá? E a pessoa do lado que não é conhecida, como fica? Nós temos que ser um pouco profissionais, sabe? Bom dia, boa tarde. É que nem vamos supor hoje no aplicativo. Quando você pede um carro, já tem opções ali. Você quer conversar, você quer tal. Porque é o seguinte, eu não sei como é que está o coisa. Eu nunca esqueço. Já pensou, Gasparina, você entrar no mercado e ter lá um totem no mercado onde você entrar? Com que diálogo, tipo você quer com diálogo, quer com atenção, e tudo depende do preço. Eu vou já contar pensou? o seguinte, chegou um dia a mãe e o rapaz, tá? Bonito rapaz, com um braço quebrado e tal. E eu sou tão bodegueiro, sou brincalhão. Fulano e tal, conheceu agora. Não te preocupe, antes de casar, Sara. Aí a senhora disse, por favor, moço, acabamos de enterrar a namorada dele. Eles tinham sofrido um acidente. Deu para entender? Tu quer que eu conte mais alguma coisa da minha vida? Meu Deus. Eu fiz isso na minha... Eu conto. Cadê o Doril? Quero sumir. Não foi só no posto que eu aprontei, não, assim, como é que é o nome do Adriano? Eu aprontei isso na minha empresa. Eu já aprontei também, puxa vida, falei para um funcionário meu, puxa vida, tem que tomar mais banho, olha o cheiro que tá aqui dentro. E era um cliente que estava do lado, que estava com problema, entendeu? Então, às vezes, a boca fechada aí, então eu não consigo, quando eu não consigo acertar uma, né, tia? Aquele dia eu quis ser tão carinhoso com o cliente, né? Desculpa, e isso foi verdadeiro. O acidente, fazia 3 dias que tinha enterrado a noiva, a namorada do coisa. E eu dizendo que aí ele vai ter que arrumar outra guria agora para casar. Mas Gasparim... E até hoje essa pessoa ri da minha cara. Gasparim, eu fiquei aqui, eu disse assim, gente de Deus, ele fala numa tranquilidade disso. Mas tu vai fazer o quê? Significa que superou, significa que aprendeu alguma coisa. Ele continua meu cliente hoje. Muito bem. Continua comprando. O que tu faz, por exemplo? Uma vez uma senhorinha também chega na minha empresa, perto da Receita Federal, veio fazer o CPF na minha empresa. Ela fica perto ali. O pessoal, os mais antigos, sabe, o Gasparim já perdeu a Tramontana. O que é a Tramontana? Quando você chega numa cidade grande, que a cidade vira, né? As pessoas de idade que estão fazendo almoço agora, todas já perderam a Tramontana. Quando tu desce de um ônibus, a cidade virou, sabe? Sim. A gente chama a perder a Tramontana. Meu Deus, não tem nada pior, sabe? Porque você... Hoje de manhã, Gasparinho, eu fiz até um videozinho nas minhas redes sobre a questão do dorama, né? Que eu falo muito aqui, que eu gosto, coisa e tal. E tem uma coisa que eu aprendi em dorama recentemente com clareza. Não é que eu aprendi por causa do dorama, mas me trouxe clareza, que é dar uma chance. Tem dorama, Gasparinho, de 16 episódios, que até o 8 é horrível. E tu vai, né? Persiste. Isso. Quando tu persiste, normalmente diz, que bom que eu persisti. Então, nós todos precisamos fazer um exercício também conosco primeiro, né? Que é a gente se dar uma chance, né? Porque a gente muda. Eu também já pisei na jaca muitas vezes e olho para trás e não acredito que eu fiz isso em algum momento da minha vida, né? Mas a gente já fez e é quem a gente é. Para ser quem a gente é hoje, a gente precisou ser aquela pessoa. Então, dá uma chance, né? Que bom rir no atendimento. da nossos erros, né? Tem que rir, né? E no não atendimento também. Gasparinho, acho que eu nem vou mais te deixar Obrigado, falar né? hoje, Obrigado. tá? Tchau pra ti, Tchau. tá? Porque hoje deu. Agora pro Pablo. Eu perdi a Tramontana agora, afinal. Bom, eu vou fazer uma consideração final dizendo o seguinte, dentro das receitas das mais variadas possíveis que se tem dos problemas do mundo, né? Problema emocional, problema motivacional, quer no corporativo, quer até mesmo nas relações familiares e de amigos, a questão motivacional é muito importante. Um dos segredos é resgatar os afetos. E não há afeto sem educação. A Neuzi mandou um áudio, para não deixar ela desassistida, que eu já quase queimei meu laço aqui, mas eu vou rodar, já que eu rodei do Adriano, né? Vou rodar da Neuzi também aqui, um áudiozinho. Evelyn, desculpa, o que eu quis dizer, se me fiz entender, é referente como os clientes, às vezes, são tratados em algumas instituições, como a professora falou. Muito obrigada. Pronto, acho que, mas ficou meio claro depois, né?
A Marli diz o seguinte: Beverly, meu filho mora na Alemanha. Estive lá várias vezes e o idoso é muito respeitado e protegido, né? Creio que o Gasparim está totalmente enganado, não precisa falar no rádio. Eita, agora já falei. Não há, inclusive, casas de repouso subsidiadas pelo Estado. Não tem fila exclusiva para idoso lá, não tem fila exclusiva. Acessibilidade, inclusive, com elevadores para idosos, né? Não tem fila exclusiva porque a cultura deles porque é de respeitar. Porque a cultura, ela não se precisa, aparelhou de outras formas e não apenas com uma fila preferencial. E eu tenho falado muitas vezes aqui, até peço desculpa para a senhora, mas assim, ó, que não precisaria estar escrito, né? Novamente, não precisa ter não no precisa ônibus, ter fila, não precisa não deveria, ter assento especial para idoso. Eu sou dessa opinião. O que eu falei que não tem no aeroporto de Frankfurt, tal, não tem nenhuma fila para idoso. A lei, inclusive, que ela falou aqui da lei, né? A lei deveria ser uma coisa tão respeitada e tão natural que a gente não precisaria ter de fiscalização, né? Porque, por exemplo, ela mencionou um mercado que chama o idoso na fila. Tudo bem, faz um papel pedagógico, parabéns para esse mercado, ponto para ele. Mas o certo seria que é legislação, a gente não precisaria ter fila para idoso. Todo mundo sabe que existe uma política de preferência para pessoas idosas, com limitações físicas ou gestante. Deveria ser uma coisa natural, né? Naturalizar isso, sem precisar que houvesse uma pedagogia para isso. E a Jussara Viale, Gasparim, para te ajudar, ela disse assim: Gasparim, tu é uma pessoa ótima. Esse é tu. Pronto. Obrigado. Para fechar. Tu já tinha... E eu vou perder esse momento na próxima terça-feira. Beverly, estarei na 3ª Conferência Internacional sobre Questões Migratórias, que acontece em Brasília, durante a semana que vem. Lembrando que essa conferência, a primeira aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, e a segunda em Tijuana, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. E agora estamos a realizar a 3ª conferência, que vai ser em Brasília. Então estarei por lá. Você. Vou me privar dos bons diálogos e das gargalhadas também. A gente vai preparar um tema bem... Não perca a Tramontina. Não perca. Tramontana. Obrigada, boa viagem, viu, Paulo? Obrigada, Gasparim, também. Eu vou fechando este programa aqui, ele fica armazenado e disponível